Saudações a todos, eu sou o Cláudio Medeiros, analista de negócios da Exactus. A finalidade desse vídeo de hoje, relacionado ao MIT, que é o Módulo de Inclusão de Tributos, é trazer algumas atualizações relacionadas às reuniões que nós já vimos fazendo, né? No último dia 14, na sexta-feira passada, nós fizemos uma reunião extraordinária para, entre outros assuntos, falar sobre o MIT e a DCTF Web, né? Naquela oportunidade, as informações que nós apresentamos, ela estava relacionada ao contexto daquele momento, ou seja, daquele dia. Antes de nós iniciarmos a reunião naquela oportunidade, eu entrei dentro do portal do ECAC, entrei numa DCTF Web de uma empresa para verificar como que estava a apresentação das informações até aquele momento. E com base nas informações, então, até daquele momento, foi que nós trouxemos as informações até então que nós tínhamos até a data do dia 14. Eu estou apresentando aqui as informações, né, com relação às atualizações. Eu estou trazendo um link, um endereço, que é o endereço da DCTF Web. O pessoal do comercial da Exactus já mandou para as concessionárias, para as CAs, esse link, que na verdade esse link, eu até vou mostrar no slide na sequência, ele está relacionado à apresentação de todas as informações pertinentes à DCTF Web e principalmente relacionado a essa nova obrigação acessória, que é o MIT, ok? Naquela oportunidade, enquanto nós estávamos fazendo essa reunião extraordinária com as CAs, a Receita Federal, junto com o CFC, eles estavam promovendo uma live, né, também trazendo informações aqui sobre o MIT. No que diz respeito ao conteúdo, as informações eram pertinentes a toda a sistemática relacionada ao MIT. Eu trouxe aqui nessa apresentação o endereço, né, do YouTube, mas também vou disponibilizar esse link para o pessoal do comercial e, junto com esse vídeo, colocar esse endereço, né, para que além dessas informações que eu vou apresentar, aqueles que tiverem interesse de ouvir a palestra, né, ministrada pelos auditores da Receita relacionado ao MIT, é interessante também porque daí vocês vão absorver conteúdos relacionados àquilo que a própria Receita Federal vem trazendo aqui em relação a essa nova obrigação. Então esse link, esse endereço, depois eu vou disponibilizar para todos, ok? Aquele link que eu havia apresentado relacionado à Receita Federal, né, que eu estou trazendo aqui da DCTF Web, que eu volto a frisar. É importante que todos acessem esse link para dirimir qualquer dúvida relacionada ao módulo MIT, inclusive relacionada a perguntas e respostas da DCTF Web, né, que eles incluíram algumas perguntas novas, e essas informações eu até já coloquei naquele vídeo que foi gravado, né, na reunião extraordinária que ficou gravada no dia 14, está lá, as informações são pertinentes, apesar, como eu comentei, as informações foram trazidas no contexto até daquele momento, só que muitas informações ainda são pertinentes de tudo que foi colocado ali, principalmente em relação a essa questão das perguntas e respostas. E importante trazer aqui que a opção do manual de orientação do MIT, ele foi atualizado nesse final de semana, então ele traz várias informações aqui também relacionado com a forma de preenchimento, a forma de você apresentar os dados dentro desse módulo MIT. Então é importante que as CAs repassem aos clientes esse link, que já também havia sido disponibilizado pelo pessoal do comercial, para que todos tenham acesso a essas informações, né, e tirem as dúvidas, principalmente no que diz respeito ao aspecto conceitual, como eu já vinha mencionando. Aqui é importante fazer uma informação, né? Nesse vídeo que a Receita Federal promoveu junto com o CFC, entre as novidades que foram importantes, né? Então essa reunião ela ocorreu ao mesmo momento em que eu fazia a apresentação na reunião extraordinária, e após o almoço eu tive a oportunidade de rever esse vídeo e rever esse manual atualizado. Principalmente o que eles trouxeram de informações nesse vídeo é a disponibilização das informações relacionadas ao ambiente do MIT. Inicialmente eles haviam colocado que o prazo para que a Receita disponibilizasse as informações do ambiente da DCTF Web ocorresse até o final da primeira quinzena de fevereiro. Apesar da prorrogação, a instrução normativa que prorrogou o prazo de entrega do DCTF Web e consequentemente do MIT, que eu também já vou mencionar, para 31 de março, a Receita Federal ela cumpriu e disponibilizou então nesse último final de semana a opção para inclusão das informações do MIT que vão alimentar os dados relacionados da DCTF Web. Então essa informação aqui nós tiramos de um colega que passou as informações para nós, né, de uma empresa, de uma DCTF Web. Então vejam que no ambiente do ECAC, da DCTF Web, agora aqui ao canto da tela aqui, existe a informação do módulo de inclusão de tributos. Então, com relação à DCTF, agora já é possível que o usuário acione esse botão e aí tem acesso às informações então do módulo de inclusão de tributos. Quando nós acionamos lá, ele vai apresentar essa tela, módulo de inclusão de tributos. Ali existe a opção do usuário colocar lá a nova apuração, simplesmente fazer uma inclusão, ou a opção dele fazer uma importação, né? Quando o produto que é utilizado pelos clientes, pelos escritórios de contabilidade, como o nosso, da Exactus Intelligence, ele passa a gerar as informações no arquivo que vai poder então ser utilizado dentro do módulo Meet. Quando nós selecionamos aquela opção, ele vai trazer aqui a opção para você selecionar um arquivo
e quando você seleciona um arquivo, ele vai então direcionar para o caminho onde esse arquivo foi armazenado, tá? E aí poder fazer a importação. Eu volto a frisar aqui o que eu já mencionei em outras oportunidades, diferentemente como, por exemplo, o e-social, a Reinf, até mesmo as informações relacionadas à apuração do Simples Nacional utilizando o Integra Contador, né? Existe um serviço, um web service nessas obrigações que a transmissão ela é automática, ou seja, quando eu já transmiti o e-social, por exemplo, o Reinf, eu entro no ambiente do ECAC, da DCTF Web, as informações dos tributos que eu tenho que recolher, que adivinham, que vieram dessas obrigações, elas já estão lá, automáticas. No caso do MIT, não, tá? Vai ser gerado um arquivo dentro da escrita fiscal, essa informação vai ser gravada em alguma pasta que o usuário vai direcionar e posteriormente, então, o usuário vai entrar lá no módulo de inclusão de tributos, na DCTF Web, vai selecionar, pedir para selecionar o arquivo, vai direcionar aqui para um caminho onde esse arquivo foi gravado, para que então se faça efetivamente a importação. Bom, então o que eu queria demonstrar até esse momento foi a Receita Federal, então nesse final de semana, ela disponibilizou na segunda-feira, quando eu entrei aqui na empresa, já fui procurar essas informações e realmente lá no ambiente da DCTF Web já estava disponibilizado o módulo de inclusão de tributos para serem utilizados pelos contribuintes, ok? Bom, vamos trazer algumas informações aqui relacionadas a prazo. Primeiro, a competência de janeiro de 2025, das obrigações geradas a partir de janeiro de 2025, com a instrução normativa que trouxe a prorrogação dos prazos, excepcionalmente, a competência de janeiro ela tem até o dia 31 de março para poder ser entregue. Tá? Então nós temos aqui até o final do mês seguinte, ao que nós estamos hoje em fevereiro, para que possa cumprir com a obrigação da entrega do MIT, dessas obrigações da competência de janeiro de 2025. Ok? Bom, vamos aqui falar sobre os tributos. É lógico, a instrução normativa que instituiu o MIT junto com a nova DCTF Web, ele trouxe lá no artigo 8º o rol dos tributos, que são as obrigações que têm que ser geradas, então, para dentro do ambiente do MIT e que vai alimentar a DCTF Web. Eu fiz um corte aqui, trazendo apenas os tributos das quais o nosso módulo TOP, a escrita fiscal junto com a contabilidade, apura. Então aqui eu quis me ater às informações do PIS, COFINS, o IPI, a contribuição social sobre o lucro e o imposto de renda. Em relação à competência de janeiro, vamos lembrar o seguinte. Primeiro, então, em janeiro, a empresa ela apurou PIS, ela apurou COFINS, inclusive o vencimento já próximo aí do dia 25. A empresa que seja industrial, ela também tem apuração do IPI. E a contribuição social e imposto de renda, eu tenho que fazer aqui uma análise. Primeiro, se a empresa ela é tributada pelo lucro presumido ou ela é tributada pelo lucro real anual, o lucro real trimestral, então vejam, na competência de janeiro, em relação a esses dois tributos, nada vai ser gerado para o MIT. Por quê? Porque o encerramento do trimestre ela vai acontecer no mês de março. E o MIT ele só vai receber informações das apurações trimestrais em relação à competência ao período do fechamento do trimestre. Março, junho, setembro e dezembro. Existe a prática, isso eu já mencionei na reunião anterior, inclusive que está disposto lá nos perguntas e respostas da DCTF Web, mesmo que a empresa ela tenha por hábito fazer o recolhimento antecipado dos tributos, seja no primeiro mês do trimestre, no segundo mês, como a própria escrita fiscal ela tem lá a opção de apuração da antecipação, fazer a primeira antecipação da apuração no primeiro mês do trimestre, no segundo, esses DARFs, essas informações que são as antecipações, elas não vão ser geradas para o MIT, não existe como eu alimentar o MIT com essa apuração de antecipação. O que vai para o MIT é apenas a apuração do trimestre. Porém, caso seja a opção da empresa continuar fazendo essas antecipações, como por exemplo a própria apuração pelo nosso módulo da escrita fiscal, você vai poder fazer a apuração, vai poder continuar emitindo o DARF com a opção de geração da informação para o SICALC Web, que o sistema disponibiliza. Né? No fechamento do trimestre, o sistema vai alimentar o MIT com todo o tributo apurado e aquelas antecipações que foram realizadas no primeiro e no segundo mês, pelo DARF emitido pelo SICALC Web, ele vai ter que ser feito um confronto posteriormente para abater esses recolhimentos antecipados de forma, com relação ao total apurado no trimestre, resulte apenas naquilo que ainda teria que ser apurado, que teria que ser recolhido, descontando o total do trimestre com aquilo que foram feitas as devidas antecipações, ok? Então, lembrando, em relação à competência de janeiro, imposto de renda e contribuição social, para quem é lucro presumido ou lucro real trimestral, não existe informação desses tributos para o MIT. Quando que existe informação em relação ao imposto de renda e à contribuição social? Quando a empresa ela é lucro real anual e faz o recolhimento mensal. E ela faz o recolhimento mensal, ela podendo optar pela apuração pela receita bruta, então vai ser apurado pela escrita, aí sim também teria o imposto de renda e contribuição relacionado ao mês de janeiro, ou se ela optou por fazer o balancete de suspensão e redução, no balancete de suspensão e redução chegou a um resultado de lucro,
e aí também tem a informação da apuração dessas tributos lá na contabilidade. Se resultou em prejuízo, claro, não tem o que ser recolhido. Então, vou reafirmar. Em relação a janeiro, o que é certo é PIS e COFINS, claro, se a empresa está no lucro presumido, no regime cumulativo, ou no não cumulativo que ela resultou em valor a recolher, se teve saldo credor também não tenho nada. Então, o PIS e COFINS relacionado ao que resultou em saldo devedor em janeiro, o IPI, a contribuição social e o imposto de renda vai depender da forma de tributação, ok? Então, me limitando a esses tributos, nós temos que analisar em relação à minha empresa, o que ela apurou efetivamente de tributo que eu tenho que então alimentar o MIT, depois alimentar a DCTF Web. Lembrando, o prazo é até 31 de março. Mas o que qual que é a condição que nós temos? Algumas empresas, né, o prazo de encerramento da competência de janeiro para entregar, por exemplo, o E-Social e a RINF, né, elas acabaram na última segunda-feira. Muitos contribuintes, muitos clientes já haviam concluído essa obrigação anteriormente, na semana passada. Naquele momento não era possível entrar dentro da DCTF Web, emitir o DARF sem que a DCTF Web tivesse sido fechada, né? O que a Receita Federal trouxe como uma das novidades agora em relação ao MIT é que vai ser possível, né, eu gerar E-Social, gerar REINF, emitir os DARFs que vieram dessas obrigações sem fechar a DCTF Web, né? Até a sexta-feira, a DCTF Web não permitia esse recurso. A partir daquilo que foi atualizado nesse final de semana, sim. Então, muitos dos contribuintes já fecharam a DCTF Web, até o dia 14, por exemplo, para que eles conseguissem, naquele momento, então, nas condições que o portal do ECAC disponibilizava, fazer a emissão dos DARFs relacionados aos tributos previdenciários ou às retenções que ocorreram, seja da social como da RINF, e passar essas informações para os contribuintes. Então, tiveram que fechar a DCTF Web naquele momento. E agora, como que eu faço em relação aos novos tributos? Bom, uma opção. O usuário pode agora reabrir a DCTF Web. Manualmente, nesse momento, você pode entregar aqueles tributos do PIS, da COFINS, né, do IPI, por exemplo, se for o caso do Imposto de Renda da Contribuição Social, alimentar o MIT vai alimentar a DCTF Web e você tirar esse tributo dentro da DCTF Web e fechar esse período, fechando essa DCTF Web. Lembrando, o prazo ainda é 31 de março, ok? Essa é uma opção. A outra opção, quem fechou a DCTF Web nesse momento deixa fechada, o contribuinte pode emitir o DARF de PIS, COFINS, IPI, se for o caso da contribuição social do imposto de renda, também pelo Sicalc Web, né? É possível fazer essa emissão desses tributos pelo Sicalc. Faz o recolhimento dessas obrigações, ok? E aí nós temos então até o dia 31, lógico, não vamos esperar esse último momento, para que nós possamos fazer o quê? Entregar as informações dentro do MIT. Dentro do MIT, ele vai abrir a DCTF Web que já havia sido fechada e novamente fechar a DCTF Web. E aí, nesse momento, como esses tributos foram recolhidos nessa primeira competência através de Sicalc Web, quando essas informações forem alimentadas pelo MIT, que vão ser geradas novas obrigações lá na DCTF Web, o contribuinte deve então fazer a compensação. Na verdade, não é compensação, é fazer essa relação, essa amarração entre aquilo que foi recolhido na DCTF Web com o valor que vai ser gerado, o DARF que foi recolhido no Sicalc Web com a obrigação que vai ser gerada na DCTF Web. Ok? Essa é uma condição. Em relação à escrita fiscal, qual que é a previsão de liberação? Nós estamos trabalhando com a data de liberar todos os nossos recursos até até a primeira semana de março, até o último dia da primeira semana de março, que vai ser até o dia 7. Tá? Nós já desenvolvemos as telas para fins de inclusão dos dados, o relatório de conferência já está praticamente pronto, nós já passamos a geração do arquivo do JSON para que o usuário possa fazer então a importação para dentro do ambiente do MIT. E nós estamos agora terminando de tratar a opção de buscar informação na sua origem para que o sistema alimente automaticamente o ambiente de apuração do MIT. Ou seja, quando eu fiz a apuração do meu PIS e COFINS através do meu FD, eu apurei o IPI no sistema, né? Como eu também posso ter feito a apuração, se for o caso do Imposto de Renda da Contribuição Social, pelo lucro anual com a apuração mensal pela Receita Bruta, né? Então na minha apuração do Imposto de Renda nessa condição, ele também buscar a informação do meu valor apurado de Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar. Nesse caso, o sistema de todas as apurações que nós fizemos dentro do ambiente do TOP, quando eu entrar no ambiente de apuração do MIT, ele vai automaticamente trazer todos esses tributos apurados pelo TOP. O usuário, caso ele tenha algum outro tributo que está lá no rol do artigo 8º da instrução normativa, que instituiu o MIT da CTF Web, ele então pode manualmente acrescentar esses outros tributos para os tributos apurados pelo fiscal, mais esses outros tributos que porventura o contribuinte tenha que também entregar para o MIT, juntando todas as obrigações, gerar um arquivo único. Tá?
Então, o que eu quero passar para a SEAS, eu já prontamente na segunda-feira, quando eu identifiquei que a Receita efetivamente ela havia liberado o ambiente do Meet lá no portal do DCTF Web no ECAC, eu já pedi para que o pessoal do suporte já orientasse a SEAS. Esse prazo que nós estamos trabalhando para a liberação desses recursos é até o final da primeira semana. É claro que nós estamos trabalhando para tentar liberar isso o quanto antes, ok? Mesmo com essa liberação nesse período, existe um tempo hábil suficiente para que o usuário, então, entregue essa obrigação da primeira competência, que é janeiro de 2025, que o prazo vence 31 de março, é claro, não vamos deixar isso para o último dia, né? Então, mas eu tenho no mínimo aí 3 semanas para poder manejar essa entrega. Lembrando, é claro, aqueles que ainda tenham só, por exemplo, o DARF de PIS e COFINS e não querem aguardar essa obrigação, hoje você pode entrar no ambiente do Meet da DCTF Web, o usuário pode colocar essa informação desses dois DARFs, desses dois tributos lá, colocar essa informação no Meet, que já vai alimentar a DCTF Web, e uma vez que você tirar o DARF pela DCTF Web e o pagamento já é automático, já constando dentro do ambiente do portal do ECAC, ou seja, o usuário não tem que fazer nenhuma relação de abatimento de recolhimento anterior, né? Então, para aqueles que têm apenas PIS e COFINS, são 2 documentos a serem entregues nessa competência de janeiro, para aqueles que tiverem mais, enfim. De qualquer forma, nós estamos trabalhando com esse prazo, tá? Nós estamos aqui à disposição, o pessoal, nossas concessionárias, toda dúvida que tiver, pode entrar em contato com o nosso suporte. Nós estamos aí à disposição para trazer as informações. Eu sugeri a gravação desse vídeo para mais uma vez trazer algumas informações, ou seja, na verdade, nesse contexto da atualização que aconteceu nesse último final de semana, tranquilizar todos os ACAs, os clientes, que o processo está em desenvolvimento, nós estamos em fase praticamente de conclusão, né? Estamos dando um prazo um pouco mais elástico para ter certeza de que tudo vai ser feito correto, testado e liberado sem que tenha nenhum problema, tá? Mas nos colocamos à disposição, qualquer dúvida, além daquilo que nós já apresentamos, seja nesse vídeo, seja naquilo que já está gravado da reunião extraordinária, daquilo que nós gravamos também no treinamento que foi apresentado no dia 15 de janeiro. Qualquer dúvida, além daquilo que nós já mencionamos nessas oportunidades, entre em contato com nosso suporte. Se qualquer outra informação que seja necessária, nós vamos conversar e eu estou à disposição de todos. Espero que esse vídeo realmente seja útil e que vocês aproveitem essas informações e tranquilizem os clientes que todas as informações vão ser entregues no prazo para que a gente possa, mais uma vez, cumprir com essa obrigação. Só um adendo aqui, só relembrando, né, que a competência de fevereiro, que vai ser também é o mesmo prazo de 31 de março. E aí, também, no mês de março, nós temos que entregar a informação de fevereiro, mas todas as informações vão ser cumpridas ao prazo. Ok? Agradeço a atenção de todos e estou à disposição caso venham ter alguma dúvida. É só entrar em contato conosco. Obrigado.